oportunidades que nós temos. Crescimento. Então, vamos estar aqui no livro físico, na página 55. Vamos esperar um pouquinho para que as pessoas possam entrar e possamos fazer esse mergulho juntos. Cada dia mais implicados, cada dia mais fortes e cada dia mais convencidos de que a nossa felicidade está nas nossas mãos e, ao mesmo tempo, está para além das nossas mãos. Eu acho que essa visão do para além a gente não pode perder de vista, porque aí ficamos mais dentro de uma compreensão maior e estamos aqui e algo e um padrão nos une, um algo superior nos une. E com isso faz todo o movimento. Ele está dizendo aqui que está continuando, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Bem, eu não sei se a gente espera ou a gente começa. E Martinha, o que é que você acha? Bom, podemos começar também. Eu acho que sim, né? Porque a gente precisa estar mantendo o horário, porque daqui a pouquinho vamos estar em outro movimento. Mas a vida é isso, né? Feita de movimentos e movimentos. E é muito interessante quando a gente respeita o movimento, que a gente não precisa brigar pelo movimento, né? É a nossa ânsia, né? Que nos deixa afobados muitas vezes diante daquilo que a gente não pode mudar. Ou diante daquilo que a gente gostaria que fosse diferente. A questão é como eu posso compreender o que está para além da minha vontade, para além do meu desejo, para além daquilo que é, do jeito que é. Quando a gente briga muito com a vida, a gente briga também com a vida, também daquela forma que a vida foi. E brigamos porque não aceitamos, muitas vezes, o que nos aconteceu ou nos acontece nas nossas famílias. Mas o hoje, ele nos dá a grande chance para que a gente possa olhar para tudo isso e agradecer a vida tal como é e tal como foi. Para quê? Para que possamos olhar para tudo isso que nós atravessamos, passamos, aprendemos, superamos e nos fortalecemos. Para que a gente possa dar continuidade à vida. E quando aprendemos sobre isso, nós nos fortalecemos infinitamente. E quando aprendemos que precisamos agradecer e ter a nossa vida de gratidão, o que é que nos acontece? Ficamos mais fortes. E a vida é para isso. Para que a gente consiga se superar, aprender e seguir. Firmes, fortes. Porque atrás de cada um de nós existirá sempre os nossos descendentes e todos aqueles que olham para nós como fonte de aprendizado. Como vamos ensinar se nós não abrimos esse espaço? Então, Ingrid, agora eu vou pedir para que você faça a nossa leitura para que a gente depois possa comentar um pouco mais.
Tudo bem. Deixa eu virar aqui essa câmera para você. Deixa eu virar a câmera para você. Isso. Ok, querida. A sintonia. Em sintonia com os movimentos do espírito, soltamo-nos. Em que direção poderíamos e deveríamos nos mover a partir de nós mesmos? Soltamo-nos de maneira centrada e desperta ao máximo, como uma pena levada pelo vento. Aterrissamos onde quer que ele nos leve. Sem nos mover para fora de nós, somos movidos. Todavia, não sozinhos, mas com tudo o que se move ao mesmo tempo. Ao divergirmos dos movimentos de nossa boa consciência, do nosso medo de perder nossa segurança e o nosso direito de pertencer, neles estaremos presentes de uma outra forma. Ao pertencer, somos carregados e levados de forma diferente em todos os momentos. Como nos percebemos dessa forma, levados por um movimento espiritual? Percebemos-nos presentes sem preocupações, e mesmo assim, levados ao tempo certo por uma compreensão a uma ação de efeito curativo, surpreendente para nós e para os outros. A pergunta é: e a nossa liberdade? Ela ainda existe? Ela também é movida a partir de outro lugar? A resposta está na história a seguir. A liberdade. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavalheiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços, em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece em pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas pensam que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e busca através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede às vezes uma certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Meus aliados, em tudo aquilo que fazemos, contamos com aliados ao nosso lado. Muitas vezes, pouco damos atenção à sua presença. Todavia, ao sermos salvos, como por um milagre, de um acidente ou de uma outra situação perigosa, dizemos a nós mesmos e aos outros: foi o nosso anjo da guarda. Alguém vindo de uma área espiritual esteve ao nosso lado nos ajudando. Muitas vezes nos esquecemos dele e dizemos, sem levar a situação a sério: tivemos sorte. Assim, deixamos de reconhecer a presença de aliados ao nosso lado, presentes no momento em que poderíamos nos perder de nós mesmos. De onde vêm esses aliados? Estão a serviço de um poder superior?
são colocados ao nosso lado por ele? Fecha a porta, por favor. Ou será que agem por iniciativa própria, como visitantes de outro mundo por gostarem de nós? Porque sabem e podem mais que nós? Ou será que ambos se unem, eles e o poder superior, e agem juntos? Muitas vezes, nossos aliados vêm quando já não sabemos mais o que fazer. Eles vêm quando atingimos uma situação sem saída. Então, tomam-nos pela mão e nos afastam, sãos de um perigo. Lembro-me que só pude sobreviver como soldado durante a guerra porque tive aliados ao meu lado. Naquela época, pensava na boa providência. Essa expressão se assemelha à expressão tive sorte, que coloca de lado o aspecto pessoal relativo ao fato de termos realmente um aliado ao nosso lado ou atrás de nós, que pousa sua mão sobre nós, protegendo-nos do perigo e salvando a nossa vida. Algumas pessoas também pensam e dizem: nesse tipo de situação, fui salvo por Deus, como se o próprio Deus tivesse intervindo. A pergunta é: podemos pensar e dizer algo assim, como se tivéssemos com ele uma relação pessoal semelhante à que ocorre entre duas pessoas? Qual seria aqui o efeito? Essa ideia possui alguma força? Ou é prepotente? Já diferente é a ideia segundo a qual possuímos aliados. Até mesmo um em especial que permanece ao nosso lado, apesar de superior a nós. Quando percebemos diversos aliados ao nosso lado, alguns estão mais próximos, outros mais longe. Talvez sejam responsáveis por áreas diferentes, nas quais precisamos de ajuda especial, por exemplo, em uma cura. Alguns curandeiros bem-sucedidos estão em sintonia direta com tais aliados. Perdem sua consciência comum, como se estivessem possuídos por uma outra pessoa, capaz de curar outros de uma forma impossível para o curandeiro sozinho. Depois despertam e retornam à sua consciência pessoal. Muitas vezes sabem o nome do curandeiro que se aliou a eles. Muitas vezes trata-se de alguém que, durante sua vida aqui, já havia sido um curandeiro. Tais aliados dão seguimento à sua vida de curandeiro através de outros, aliando-se aos mesmos, prosseguindo a serviço da vida com amor. Por que estou falando sobre tudo isso? Ao nos abrirmos para essa dimensão de nossa existência, pedimos ajuda aos nossos aliados. Quando não sabemos como prosseguir, pedindo aos mesmos que nos mostrem. Como? Muitas vezes imediatamente. Ao nos atrevermos a fazer algo que não nos parece possível com as nossas próprias forças. Mesmo assim, olhamos ao mesmo tempo para além deles, para o que está por trás deles, para seus aliados e para o poder criativo ao qual todos eles servem. Curamo-nos diante dele, sabendo que a salvação encontra-se exclusivamente em suas mãos. Ingrid, vamos dar uma pausa agora, até para você arrumar aí o bebezinho. Então, vamos falar um pouco dessa sintonia. Olha só o que o Bert nos traz, né? Então, apesar de termos toda uma compreensão e todos os ensinamentos e os estudos a nível do conhecimento, o que é que o Bert traz aqui quando ele fala da sintonia? Ele está falando desse livro, da cura.
nós, como os profissionais, né, da área da saúde mental, da psicologia, da área do relacionamento humano, enfim, as pessoas que estão aqui no seu próprio autocuidado também, e na necessidade de ter uma compreensão ampla para fazer esse processo a nível pessoal e a nível coletivo familiar, quando não estão preparados para estar cuidando de outras pessoas. Então, quando ele fala dessa sintonia, né? Então, para onde nós olhamos quando estamos nesse espaço-tempo? Quando a gente vai para a física, a gente sabe, né, que o espaço-tempo são forças e, ao mesmo tempo, concepções físicas, né, da física, que às vezes não compreendemos porque é muito amplo essa visão, né? Que tempo é esse? Que as coisas acontecem simultaneamente em várias dimensões? E que espaço é esse de onde nos movemos e onde captamos informações dentro desse espaço? Então, ele agrega a essa visão um movimento espiritual. Aonde está a cura nesse movimento espiritual? Então, se nós não ampliarmos a nossa visão, não vamos compreender o que ele traz aqui em seguida, que é o que é a liberdade. Então, olha só, sintonia, liberdade, em seguida ele fala dos aliados. Perceba como isso aqui, apesar de ser simples e essencial, é altamente profundo. Então, com quem eu faço essa sintonia? E essa sintonia me é dada, é buscada, é vivida, é experienciada através de uma concepção, que não é simplesmente uma concepção cognitiva, né? É um para além disso. Ele pergunta, ele fala assim, que liberdade? A liberdade é a estupidez. A liberdade é o arrependimento. A liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Então, quando a gente dá uma parada aqui para entender isso, a gente precisa saber que tem uma outra pergunta: somos livres? O que nos faz nos sentirmos livres e, ao mesmo tempo, sabermos que onde está a nossa liberdade? Somos livres de fato? Essa parada é para a gente possa sentir, ver e poder escutar que algo maior nesta concepção nos une, nos amplia. E a nossa visão, muitas vezes, é uma visão pequena e estreita, quando olhamos e quando impomos algo para alguém. O momento que eu sinto que estamos mais livres é quando não precisamos impor nada a alguém, para que a gente possa, de fato, entrar no movimento de compreensão. Quando a gente impõe a nossa visão, a nossa forma de interpretação, muitas vezes a gente anula e perde a consciência em relação à sintonia desse algo maior que nos liga. Então, quando ele traz a palavra que seus aliados, ele coloca assim que algumas vezes esses aliados é visto como anjo da guarda, como os seres, né? Então, ele está aqui ampliando um pouco mais, quando ele coloca que a nossa dimensão existencial está para além de algo físico, corpóreo. Está colocando a nível da alma. Quando ele diz assim que a paz também começa na alma,
e Sophie coloca que a paz começa no coração das mulheres, né? Precisamos desconstituir, muitas vezes, para compreender algo diferente do que a gente pensa geralmente, a gente abrir um pouco para escutar o novo. Se o novo nos aponta para o futuro, eu preciso escutar. E quando eu escuto, eu também escuto por essa vertente também que ele traz o espírito. Depois vamos falar um pouco do amor do espírito, né? Não sei se hoje vai dar tempo, mas vamos seguindo por aí. Então, quando ele faz isso, né? Até que ele coloca assim, já foi Deus que me falou. Será que você tem tanta ligação tão próxima a Deus que você acha também que você tem essa ligação tão íntima ou isso é uma prepotência? Mas o fato é que precisamos nos abrir para essa dimensão maior. E quando a gente abre para esse poder criativo é só você abrir a janela, ver o movimento, né? Que movimento é esse que nos deixa tão impactados quando a gente vê uma chuva caindo, quando a gente vê uma criança crescendo, quando vemos uma gestante parir, quando vemos a vida se transformar, quando vemos todas as possibilidades mudar o rumo. Quando a gente não compreende, daqui a pouco a gente compreende diferente, passa alguns anos, a gente compreende um pouco mais. E aí eu olho, né, para uma frase muito lúcida de Lacan, que ele diz assim: não se apresse em compreender as coisas rápido demais. Então, não compreender as coisas rápido demais é nos dar esse tempo para que a gente possa olhar de fato para o movimento e estar aberto ao que vem e ao que vem em nossa direção. Ok? Quando ele coloca aqui que muitas vezes os nossos aliados vêm em nossa direção quando estamos passando por situações sem saída. Ou confiamos nisso, e todos nós temos essa percepção e essa capacidade de se encontrar, muitas vezes, com essa grande sabedoria. Ou não? Sim. E às vezes tem aquela vozinha que está lá dentro, eu bem que eu vi algo, eu bem que pressenti algo, eu bem que intuí algo. Intuição, percepção, observação, compreensão. Para ir, a partir daí, nós fazemos contato com o pensamento. Pensamento está vinculado a esse processo. Percepção, observação, intuição, compreensão, pensamento. Estruturas neuroquímicas, cerebrais, processo mental. Mas como o próprio Bateson ele traz, que para ter mente não precisa ter cérebro. Okay? E a mente está nesse para além, está nessa grande compreensão, desse poder criativo que está aqui a serviço de nós, como seres semelhantes de Deus. E aí, às vezes, nós nos perdemos desse grande poder e ficamos paralisados no pequeno poder. O pequeno poder de uma falácia, né? De que o outro é menor do que eu,
pequeno poder de que eu sei mais do que o outro, do pequeno poder de que eu mando e você precisa obedecer. Porque a gente está aqui para aprender, né? E como aprendemos com as crianças? Se a gente seguir esse fluxo, vamos estar em sintonia. Vamos estar em sintonia com a sabedoria. Ingrid, vamos continuar um pouquinho mais? Sim. O momento. Como entramos em sintonia com os movimentos criativos do espírito? Entramos em sintonia com eles a cada momento. Cada movimento do espírito pensa e quer aquilo que se movimenta. A cada momento, de forma ampla e nova. Não há como imaginarmos esse movimento de outra forma. Isto é um dos lados. Ao compreendermos o que significa o fato de existirmos apenas devido ao fato de sermos colocados e mantidos em movimento por esse poder criativo a cada momento, juntamente com tudo aquilo que se movimenta em nós e à nossa volta. A pergunta é: será que nos permitimos experimentar em nossos sentimentos mais íntimos o que significa penetrar a experiência de forma completa e nova a cada momento? Será que nos percebemos nascidos novamente a cada momento? Será que nos permitimos, a cada momento, vir a existir novamente? Mas isto, apenas isto, significa acompanhar o espírito, estar totalmente presente a qualquer momento. Existe uma pressa por meio da qual desejamos passar na frente dos movimentos do espírito? Existe ainda uma preocupação ou precaução? Existe ainda um apego a algo que terminou junto com o momento que deixamos para trás? Existe um centramento interno mais profundo que o de momento em momento? Existe uma vida mais plena e uma alegria mais ampla que a do momento? O que acontece com o nosso corpo e em nossos sentimentos? Que silêncio profundo nos carrega? Quão despertos nos percebemos? Quão dedicados a tudo? Quão preenchidos? Mostro-lhes essa vida a cada momento por meio de uma história. A plenitude. Um jovem perguntou a um velho: o que distingue você, que quase já era, de mim, que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. De fato, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Contudo, embora esteja nascendo, só pode ser o que já foi, e tanto mais será quanto mais tiver sido. Como outrora o velho, em seu tempo, ele também sobe a prumo para o meio-dia, atinge o zênite antes do pleno calor, e parece demorar-se no alto. Quanto mais tempo, melhor, até que se declina para o poente, como que arrastado, por seu peso crescente. E só se completa quando, como o velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi, não passou, permanece por ter sido, atua, embora tenha sido, e através do novo que o sucede, torna-se mais. Pois como uma gota redonda de uma nuvem que passou,
O que já foi mergulha num oceano que fica. Somente o que jamais chegou a ser, porque apenas o sonhamos, mas não vivemos. Pensamos, mas não fizemos. Apenas rejeitamos, mas não pagamos. Como preço por aquilo que escolhemos. Somente isso passou. Disso nada nos resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem, com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, podemos agarrá-lo pela franja. Por trás, agarramos o vazio. O jovem perguntou: O que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu: Seja. Assim, viver a cada momento também significa concordar a cada momento. E onde fica a felicidade? Onde fica a alegria? Onde ficam os prazeres do amor? Onde fica toda a vida? Eles ficam no movimento do espírito, agora. A alegria do espírito. Segundo a Bíblia, após criar o mundo em 6 dias, Deus descansou no 7º. Ao vislumbrar o que havia criado, achou muito bom. Também poderíamos dizer que ele se alegrou diante de sua criação. Estas são imagens humanas. Contudo, exercem um certo efeito sobre nós ao nos sensibilizarmos com elas a cada momento, pois, a cada momento, algo criativo e arrebatador é alcançado em nós e no mundo. Esse espírito criativo se alegra a cada momento. Mais uma vez, uma imagem puramente humana, com relação a tudo o que alcançou nesse momento. Essa alegria é uma alegria eterna. Em sintonia com esse movimento, essa alegria também nos envolve. É uma alegria nova e eterna, diferente e nova a cada momento. Nela, tudo se alcança a cada momento. Trata-se da alegria da vida. Ela prossegue a cada momento. Dentro dela, somos levados, carregados de plenitude em plenitude, novamente a cada momento. Essa alegria irradia. Ela é o reflexo de um sol eterno que nasce continuamente, trazendo continuamente vida nova e brilhando continuamente, e nós com ele. A humildade. Envolvidos pelos movimentos do espírito, podemos desejar algo mais que vá além deles? Tais movimentos não são completos a cada momento? O que significa a humildade aqui? Humildade pode significar menos? Será que significa exatamente o oposto? Humildade significa tudo, a cada momento. Humildade é a sensação de plenitude, a qual nada pode ser acrescido, com exceção do momento seguinte. Pleno como o anterior, e ao mesmo tempo novo. Como sentimos essa plenitude? Nós a sentimos em nossa calma centrada. O que se poderia acrescentar à mesma? Trata-se de tomar tudo ininterruptamente da forma como é, com uma alegria ininterrupta com relação a isso, uma alegria continuamente nova. É a entrega máxima a um movimento criativo ininterrupto
tornando-se um em tudo com ele. Oi, Ingrid. Vamos dar uma paradinha aqui para que a gente possa ver se tem alguém que precisa de um esclarecimento, fazer uma pergunta, porque tem algo muito interessante quando você faz essa abordagem, né, aqui do Bert, quando ele traz essa questão do movimento, esse lindo poema chamado A Plenitude. E para que a gente não possa ficar com o hábito de se atropelar, porque quando a gente atropela, compreendemos pouco. Quando não paramos para fazer uma reflexão, parece que aquilo que faz sentido se desvaneceu. Então, vamos parar um pouquinho aqui para olhar exatamente para esse texto, né? A plenitude. Então, é um jovem com um sábio que se coloca a conversar e ele pergunta: o que distingue você de mim? E o Bero responde: eu fui mais. Logo abaixo, ele traz assim: quanto mais será, quanto mais tiver sido. Através do novo que o sucede, torna-se mais. E no final, o jovem pergunta: o que devo fazer? Olha que esse poema é longo, né? E ele pergunta, e ele responde: seja. O que isso nos traz a uma reflexão? Assim, viver a cada momento também significa concordar a cada momento. Essa, para mim, são os aspectos mais importantes da plenitude. A concordância. Quando eu não preciso discordar da vida tal como ela foi, eu não preciso também de ter pressa para imprimir no outro o meu jeitão de ser. A marca sempre existirá e nós vamos passar pela vida e vamos deixar registrada a nossa marca, aquilo que nós podemos fazer com a nossa existência. Mas a concordância com a vida é algo fundamental. Quando eu concordo com a vida, eu não preciso ter pressa. Eu simplesmente digo sim. E o Bert nos ensina uma coisa muito fantástica. Quando dizemos sim diante de situações que não podemos mudar, precisamos ver registrado no nosso corpo o que significa o sim. Então, traga agora, vocês que estão aqui, os que me verão depois, ouvirão depois, e os que estão aqui, muito obrigada por estar aqui. Eu vejo vocês todos e meu coração se alegra. Obrigada. Então, quando eu digo sim diante de uma situação difícil que eu esteja vivendo, se eu não faço esse paralelo com a concordância, eu vou me aliviar ou vou sofrer mais? Ele sempre pedia
para que a gente pudesse ir para o corpo. Como todos os grandes que passaram e deixaram suas grandes marcas na humanidade. Freud precisou ir para o corpo, Jung foi para o corpo, todos, Reich, todos os grandes, Maturana, Bateson, uma infinidade, né, de pessoas, Michael White, todos. E a gente sabe que a nossa existência não reside no corpo, mas é preciso que a gente atravesse o corpo. Vivencie através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que a gente possa ascender. Mas se a gente diz sim, como é que o nosso corpo sente? Fica mais leve ou mais pesado? Para que a gente compreenda a concordância, é preciso que a gente vá para o corpo e pergunte ao corpo: se eu falar sim, eu fico mais leve ou mais pesado? Quando ele fala seja você a fazer as suas experiências. O novo, quando somado ao antigo, ele expande muito mais. Mas é preciso sempre que a gente revisite quem veio antes, para que a gente possa exercer de fato a humanidade e a nossa humildade. Ele fala da alegria do espírito, que ele coloca também a humildade. O que significa a humildade? Significa tudo. Não é o menor. É tudo. Tudo diante dos pais. Tudo diante da vida. Tudo. E nós sentimos em nossa calma centrada. Centrar, ser o centro, onde habita a nossa alma. Aqui não tem um discurso espiritualista. Aqui tem a vida. Sem nada contra, muito contrário, completamente a favor. Mas não como dogma, como vida que nos alimenta, que faz sentido. O que faz sentir, faz sentido. Incluindo, respeitando tudo. Absoluto. Quando a gente diz não, nós brigamos com aquilo que é. E às vezes, com aquilo que só pode ser daquele jeito. E o Bert traz uma coisa muito importante que nos leva no para-além. Ele sempre coloca na ordem inclusiva. Ele tem um livro muito importante. Incluídos, somos mais inteiros, mais completos. E tem outro livro também muito maravilhoso dele, que é sobre a exclusão.
Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente sim. Um lugar para os excluídos. E o outro é liberados, somos concluídos. Vamos seguir, depois leremos esses outros livros. Então, gente, tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Ou ficamos nas reflexões de hoje? Maria, eu fiquei um pouco em dúvida quando ele fala dos aliados. Sim. Queria que você pudesse explicar um pouco melhor. É só a nível de alma, esses aliados a nível de alma, ou pessoas palpáveis também? Também, né? Porque os aliados, ao mesmo tempo que eles são os seres do espírito, espirituais, né? Os anjos da guarda, as nossas intuições, as nossas compreensões, e essa sabedoria, ela sempre vem de algo superior. E muitas vezes alguém é instruído para isso, é colocado na vida um dos outros para isso. Eu gosto muito de respeitar as crianças. E eu sempre vou me mover sempre pelas crianças. Porque dentro da sua pureza, né, e a gente vê isso muito no cercle terapêutico, né? Quando fazemos atendimentos em família e precisamos ouvir muito o que as crianças nos trazem. E as crianças e os jovens nos trazem informações preciosíssimas que precisamos olhar, e elas são os verdadeiros anjos. Então, recebemos essas grandes inspirações através de muitas outras situações onde recebemos o contato desse poder criativo. E esse poder criativo, ele está aqui, ele abre possibilidades para que a gente possa enxergar, ver, sentir esse lado entre o físico e o não físico. O físico e o espiritual. Ficamos dentro dessa vertente. E nós sabemos disso. Pela percepção, pela audição, pelos sonhos, pelas compreensões. Então, os nossos aliados são muitos, né? E a gente precisa perceber. E a percepção, às vezes, precisa estar no silêncio, às vezes é aquela situação bem diferenciada ou bem diferente, que nos chama a atenção, que nos coloca nesse lugar da percepção apurada. Então, não se apresse em compreender as coisas rápido demais. Quanto mais silenciamos, mais podemos nos abrir à escuta. Porque escutar não é fácil. A escuta pressupõe uma autoescuta. Porque às vezes nos apressamos tanto que ao invés de perguntar, nós já imprimimos uma outra fala e não de fato perguntamos. Que as respostas não precisam ser apressadas. E não saber aquele momento, dar uma resposta, não significa eu não sei. Pode ser simplesmente eu não sei para esse momento. Vou buscar, vou me sentir, vou me escutar. E nada mais honesto do que a gente dizer assim,
Vou me escutar um pouquinho mais para lhe dar uma resposta. Eu não preciso ter tudo no bate-pronto. Eu não preciso me apressar tanto. Às vezes, quem nos deixa nesse lugar é a nossa ansiedade. A nossa ansiedade, muitas vezes, nos tira do prumo, porque ela antecede, porque ela vai na frente, sem a compreensão e sem a reflexão adequada. Então, silencia um pouco. Não precisamos saber tudo nem dar resposta de tudo. Saudade de você, Lili. Saudade de vocês que nunca mais eu pude ver de perto e abraçar a todos. Mais breve, quem sabe. Mas por aqui a gente manda um beijo, um abraço virtual para todo mundo, né? Queridos e queridas, que possamos seguir em frente, né? Com essa missão de poder trazer paz, porque só quando a gente volta para dentro da gente podemos ser muito mais fortes e vivermos muito mais em paz com todos, porque só precisamos colocar todos no lugar grande, mesmo os grandes diferentes, porque somente os diferentes são iguais. Então, vou deixar vocês aqui. Um beijo grande para todos. E pode deixar perguntas, né, para mim, através dessas leituras. Outra pergunta que vocês queiram que eu possa meditar para responder, se eu souber. Se eu não souber, vou entrar em contato com algo superior para poder me manter vinculada a essa grande missão, que é a missão do cuidado. Então, para vocês, um grande beijo. Tudo Beijo, de Maria. beijo. Gratidão. Beijo, Maria. Beijo, Jane. Beijo grande, Beijo, obrigada. Lili. Beijo, Ingrid. Beijo, Márcia. Nossa, tanta gente. Sirlene. Luana, Virgínia, querida do coração. Marla, Dalvinha. Ele de pra semana é você, viu, meu bem? A Ana, que não pode estar aqui com a gente hoje. A Ellie, a Lete, querida. Quanto tempo eu não te vejo. Então, para todos, viu, gente? Um beijinho do coração. Tchau, até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Semana que vem, Tchau, se tchau. Deus quiser. Até semana que vem.